O Jornal está apresentando desde a semana passada uma série especial de reportagens sobre a importância fundamental da Constituição na garantia dos direitos dos cidadãos e na sustentação do regime democrático. No Globoplay, você encontra todas as reportagens que já foram exibidas. A partir de hoje, a série Brasil em Constituição vai se aprofundar em determinados artigos para mostrar com clareza absoluta como eles protegem os nossos direitos e as nossas liberdades. O nosso direito de ir e vir, por exemplo, e a intimidade das pessoas. O que é ser humano no mundo civilizado? É ser livre, é ter direito à igualdade, é ter direito à cidadania, à participação política, é ter direito a ir e vir e é ter direito a exercer esses direitos perante um órgão independente, que é o Poder Judiciário. A Constituição de 88 tem coração. É o artigo 5º, que começa dizendo: todos são iguais perante a lei. Por dois motivos, os juristas comparam esse artigo a um dos principais órgãos do corpo humano. Primeiro, porque ele é considerado o centro de toda a Constituição. E também porque protege, acima de tudo, o ser humano. A vida inteira de uma pessoa está no artigo 5º. Né? Todos os direitos possíveis e imagináveis inerentes ao ser humano, né, eles estão proclamados ou regulamentados no artigo 5º. O artigo 5º prevê uma lista grande, ampla, de direitos individuais e coletivos. Alguns desses principais direitos estão no inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O direito à intimidade parece tão natural que só ao perdê-lo nos damos conta da dimensão que ele tem. Eu não podia sair na rua e eu precisava ficar em casa, isolada, porque quando eu saía e ia para algum lugar, eu era vaiada ou recebia cantadas chulas, eu morri. Eu digo que eu hoje sou um milagre, não era para eu estar viva aqui. A perda da privacidade é uma perda da liberdade. Eu acho que são coisas muito próximas. A gente perde a dignidade, perde o respeito e perde o direito de ir e vir. Fotos e vídeos dessa jornalista em momentos íntimos foram parar em milhões de sites no mundo inteiro. Depois de ser exposta por um ex-namorado, a paranaense Rose Leonel ainda sofre com o que aconteceu. Ele publicou fotos minhas na internet, fez várias montagens. Ele colocava, assim, fotos e me vendendo como se eu fosse uma garota de programa. E o que mais me doeu foi essa situação de vulnerabilidade dos meus filhos. Eu perdi dinheiro, eu fui mandada embora do trabalho, eu perdi amigos, eu perdi tudo. Eu espero ter agora uma nova vida. Recomeçar a minha vida. A cada clique de um internauta, a mulher ela é violentada por ter a sua intimidade exposta, onde não era para ser exposto. Quando a Constituição foi escrita em 88, a internet ainda não existia, mas a proteção que Rose buscava já estava lá. Eu falei, não, eu preciso lutar contra isso, isso é um direito que está na Constituição e todas nós, mulheres e brasileiras, precisamos ter os nossos direitos respeitados. O ex-namorado foi condenado a 1 ano e 11 meses de prisão por difamação. Mas a caminhada de Rose não parou na própria luta. A Constituição é um documento jurídico vocacionado para ter longa duração. Quando a Constituição prevê, por exemplo, cláusulas como a proteção da intimidade ou da privacidade, ela não está pensando apenas no que isso significa no momento em que a Constituição foi promulgada. Eu costumo fazer uma comparação entre o texto jurídico, o texto legal, e uma partitura musical, né? A partitura não é a música é o som produzido.
mesma coisa vai acontecer com os textos legais e com o texto da Constituição. Cabe ao intérprete ler aquele texto e atualizá-lo. E isso me deu, então, essa gana para buscar, para lutar, para que a gente mudasse a lei e alterasse o Código Penal. Em 2018, o Congresso aprovou uma lei específica que aumenta a proteção da intimidade na internet. A lei que leva o nome de uma brasileira que tanto lutou por isso. A Lei Rose Leonel, ela é uma lei que entrou na Lei Maria da Penha, essa lei importantíssima. Foi criminalizada essa divulgação de imagem íntima não autorizada. Em função da nossa Constituição cidadã, nós temos esse direito de acessar a Câmara de Deputados, ao Senado e lutar para que leis sejam criadas, para que nós possamos ter essa atualização legal, jurídica. O artigo 5º protege várias formas de liberdades, entre elas o nosso direito de ir e vir. O inciso 54 diz: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse mesmo artigo estabelece os caminhos que têm que ser percorridos antes de se privar alguém da liberdade. São assegurados o contraditório e a ampla defesa. E a todos são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. São garantias constitucionais para quem é acusado de algum crime e, principalmente, para quem não cometeu crime nenhum. No Ceará, um homem preso injustamente durante quase 5 anos saiu hoje da cadeia. Eu guardo cicatrizes no meu corpo de tudo que aconteceu. Eu fui condenado sem merecimento. No Paraná, um homem foi preso 2 vezes por engano, como se fosse um traficante. Foi uma injustiça, na verdade, o que eles fizeram comigo, né? Hoje estou no fim, Senhora, liberdade. Hoje estou no fim, Senhora, liberdade. Abre as asas sobre mim. Ganhar uma liberdade é uma das melhores coisas, né, na vida da pessoa. A autonomia de qualquer um para ir aonde quiser, quando quiser. Até quem não entende as palavras compreende o que é liberdade. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Se quiserem um resumo do espírito da Constituição de 1988, é esse artigo 3º, inciso 1º. E vejam que são elementos abstratos, mas nós temos condições de saber e dizer, sem pestanejar, quando faltar liberdade, quando faltar justiça e quando faltar solidariedade. Pessoas, quando ganha liberdade, pisa diferente, que parece que anda nas nuvens, né? Wagner mora pertinho das nuvens. Depois da longa subida, o barulho é grande. Ô, negão, faz favor. Aqui, ó, dá um abraço. Dá um abraço. Ih, menino. Solta os bichos na rua, né? Aí você já viu, a gente fica com dó. Eu tenho dó. Aí eu cuido deles direitinho. Você vê, né, como é que é a vida, né? Eles foram abandonados soltos, você foi abandonado preso. Né? Verdade, isso é verdade. Ficar 1 minuto aqui dentro já é bastante aflitivo. Imagina então passar anos lutando para sair de uma cela sem ter cometido crime nenhum. Ao longo do tempo, vão desaparecendo as esperanças nas autoridades, no direito e até na própria liberdade. Durante 8 anos, as grades de uma prisão viram a história de um brasileiro derrotado pelo peso do Estado e das instituições.
Na noite de 24 de outubro de 1997, um taxista foi assassinado em Congonhas, no interior de Minas. A polícia prendeu Wagner no dia seguinte com base num único depoimento de um adolescente. Eu falei, misericórdia, nunca que eu fiz isso, eu nem sei quem que é, é assim mesmo. Aí ali começou um pesadelo. As palavras de desespero se perderam no ar diante da revolta que o crime gerou. Que a população dificilmente acredita que ele fosse inocente. Uma investigação paupérrima, numa denúncia de uma página, uma sentença prolatada em 30 dias, sem direito a uma investigação criminal decente. A pessoa, como aconteceu comigo, que vai preso inocente, tem uma esperança de todos os dias ganhar a liberdade. Todos os dias eu deitava, colocava a cabeça no travesseiro, fazia minha oração e falava, Senhor, me ajuda que a minha inocência aconteça amanhã. O amanhã chegava e mais uma vez encontrava atrás das grades o homem preso injustamente. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Nunca tinha lido. Eu nunca tinha lido. Todas as leis precisam de reconhecimento pelos seus titulares. Se eu sou beneficiado por uma lei, mas não conheço os meus direitos, essa lei para mim não existe, de fato. Ninguém reivindica direito que não conhece. E por isso mesmo é que o conhecimento é que é o dado da libertação. A informação é necessária para o exercício das liberdades. E todo cidadão tem de fazer valer os seus direitos, para que a Constituição não seja uma lei numa prateleira, mas seja na vida de todo mundo, para que todo mundo lute pela sua vida e pela vida dos outros, é preciso conhecimento. E isso se faz pela educação formal e pela educação que nós todos temos a responsabilidade de passar para os outros. O meu tio foi lá me visitar, na primeira visita dele, foi lá, falou comigo assim, Wagner, eu acredito em você, eu vou mostrar para essa justiça, eu vou mostrar para esse pessoal que eu sou inocente, vou lutar até onde eu puder. E ele lutou mesmo, lutou, sabe? Lutou, mas lutou até conseguir, sabe? O cidadão tem que ficar nos calcanhares do poder, cobrando fidedignidade à Constituição. Agora, os cidadãos conhecendo também a Constituição. Nos calcanhares do poder estavam Wagner, os parentes, os advogados e a Constituição. Foram 8 anos de insistência diante dos tribunais, tentando provar o erro da justiça. E até que um dia essa liberdade chegou, né, Vaguinho? E você sabe o significado dessa palavra melhor que todos nós, né? O Jornal Nacional acompanhou hoje o primeiro dia do resto da vida de um cidadão brasileiro. Há 8 anos, Wagner Lúcio da Silva foi preso por assassinato. Era acusação falsa, mas ele foi condenado. A liberdade, Wagner só recuperou ontem. Após 1 hora, o ex-segurança apareceu. Ainda no portão, o primeiro abraço foi no pai. Na penitenciária eu vi as pombas voando, eu sonhava com a minha liberdade. Agora eu tô aqui, tô voando como um passarinho. Lembra desse dia, Vaguinho? Com certeza. Não tem como, cara. Não tem como esquecer. Sonho, a gente não sonha mais depois que paga uma cadeia inocente. Não sonha mais, tem pesadelo. Liberdade ainda que tardia. O que o mineiro Wagner reconquistou não apaga o que perdeu. Eu tinha uma filha de 3 anos. No que aconteceu esse fato, né, que eu fui presa, aí destruturou, né, a família destruturou. As falhas que existem no Brasil, e são tantas, são falhas nossas, dos administradores, dos governantes. Não são falhas do texto constitucional. E o ideal é levar o nível 0 de erros judiciários e nós temos trabalhado para isso, porque a própria justiça entende inaceitável esse tipo de equívoco.
A justiça, que reconheceu o erro, está demorando para corrigir esse erro. Mais uma vez, é na Constituição que ele se agarra. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Essa vai ser minha segunda liberdade. Essa vai me dar o direito de poder ir e vir. O que é o direito de ir e vir para mim? É eu poder reconstruir de novo uma família. O que traz o brilho no rosto? É a felicidade. Assim como eu vivi o dia a dia na espera da minha liberdade, eu vivo o dia a dia no que está escrito aqui. E uma vez que está escrito e que tem a Constituição, a gente tem que ter esperança que um dia vai fazer valer aquilo que está escrito, entendeu? Liberdade, palavra grandiosa que nos permite realizar os sonhos mais simples. Liberdade de ir, de vir ou de escolher ficar. Amanhã nós vamos falar de liberdade religiosa. Se inscreva no canal Noar Games TV 2 para mais vídeos e notícias da televisão.